Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da aula. Aula 36, objeto de conhecimento, arranjo. Detalhamento, questões aplicadas envolvendo arranjos simples. Vamos à nossa aula. A gente vai ver aqui na nossa aula várias aplicações de arranjos simples, mas vamos ver o que são os arranjos. O arranjo é um dos modos de formarmos agrupamentos. E quando é que a gente vai usar os arranjos? A gente usa o arranjo quando a gente faz contagem em que a ordem dos elementos é importante. E para calcular o arranjo de um determinado conjunto, a gente faz assim, arranjos de N elementos de um conjunto tomados K a K. O que a gente faz? A gente eleva o número de elementos, calcula o fatorial e no denominador vai ser N o número de elementos do conjunto menos o número de elementos que interessa para a gente nesse conjunto. Então, a gente vai ver aqui, na prática, vários exemplos envolvendo aqui os arranjos simples. Vamos ver aqui o primeiro deles. Temos aqui, de um baralho de 52 cartas, 3 cartas são retiradas sucessivamente e sem reposição. Quantas sequências de cartas se é possível obter? Então, vejam só, um baralho ele tem 52 cartas e a gente vai retirar 3 delas sem reposição. Então, a gente vai analisar aqui quantas opções a gente tem de tirar a primeira carta, a segunda e a terceira. E isso pode ser feito através de um arranjo simples. Por quê? O arranjo simples vai ser um arranjo de 52 elementos tomados 3 a 3. A gente vai tirar 3 elementos desse conjunto de 52. E de quantas formas a gente pode organizar? A gente pega 3 elementos a partir do 52. Então, a gente resolve esse cálculo. 52 vezes 51 vezes 50, cujo resultado está aí para a gente é 132.600. Então, a gente pode obter essa quantidade de sequências sorteando aí uma carta de cada vez sem reposição. Vamos praticar aqui o cálculo dos arranjos simples. Então, a gente vai calcular vários exemplos só mesmo com os cálculos. Aqui, o arranjo de 6 tomados 3 a 3. Esse arranjo aqui, de 6 elementos tomados 3 a 3, a gente vai aplicar aquela fórmula que a gente viu agora há pouco. Vai ser o 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial. Então, o arranjo de 6 tomados 3 a 3 vai ser igual a 6 fatorial 6 menos 3, 3. 6 fatorial sobre 3 fatorial. Para simplificar, a gente pode fazer dessa forma. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. E aí a gente cancela o 3 fatorial com 3 fatorial e sobra para a gente que o arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3 é igual a 6 vezes 5 vezes 4. Então, observem aqui o que a gente tem. Um arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3. A gente vai precisar aplicar essa fórmula? Sim, essa é a fórmula do arranjo. Mas a gente consegue aplicar a questão do arranjo de uma maneira diferente. Olha só, nós temos que pegar 3 elementos dos 6. Vejam que a multiplicação final são 3 elementos, exatamente a quantidade que a gente tem que arranjar. De quantos? De um total de 6. E essa multiplicação é o quê? São os 3 primeiros elementos a partir do 6, em ordem decrescente. Então, quando a gente tem um arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3, a gente pode pegar a multiplicação dos 3 primeiros elementos partindo do 6, que é exatamente 6 vezes 5 vezes 4.
Mas se você quiser desenvolver a fórmula, não tem problema nenhum. Você desenvolve e você vai chegar no mesmo resultado. Agora, quando a gente chega aqui na multiplicação, a gente tem 6 vezes 5 vezes 4. Como é que eu vou resolver essa multiplicação? Vou fazer primeiro o 6 com 5? Vou fazer primeiro o 5 vezes 4 e depois multiplicar por 6? A gente pode fazer em qualquer ordem, inclusive também multiplicar o 6 por 4 e depois multiplicar por 5, porque na multiplicação a ordem não altera o resultado. Então, quanto vai ser o arranjo de 6 tomados 3 a 3? 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4, 120, ok? Se a gente fizesse em outra ordem, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 6 também é 120. E se a gente fizesse 6 vezes 4, que é 24, 24 vezes 5 também é 120. Então, vejam que a gente chega no mesmo resultado, independente da ordem que a gente vai multiplicar esses valores. Olha aí, temos o arranjo 6 tomados 3 a 3 igual a 120. E aqui na análise combinatória, a gente usa muito a multiplicação. E nem sempre a gente consegue fazer o cálculo mental como a gente fez aqui no nosso exemplo. E é aí que a gente tem que lembrar de memorizar ou praticar as multiplicações de 1 a 9, para a gente poder conseguir resolver a multiplicação quando a gente não consegue fazer o cálculo mental, para ajudar a gente a fazer as outras multiplicações. Vejam aqui os próximos exemplos. Vamos calcular agora o arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4. A gente pode usar a fórmula? Pode. Mas se a gente pegar os 4 primeiros elementos, a partir do 10, também a gente chega no nosso resultado. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Se a gente fosse usar a fórmula, seria o quê? Seria 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial. Então, seria 10 fatorial sobre 6 fatorial. Desenvolvendo, nós teríamos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. E aí cancelamos o 6 fatorial com 6 fatorial e olha só exatamente quem é que sobra. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, a gente pode já dizer diretamente aqui que o arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4 é a multiplicação dos 4 primeiros elementos a partir do 10 em ordem decrescente, ou seja, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E, novamente, essa multiplicação aqui, vocês podem fazer na ordem que vocês quiserem. Podemos fazer 10 vezes 9, depois 8 vezes 7. Podemos fazer 9 vezes 8, depois 10 vezes 7, depois multiplicar os resultados. Ou seja, temos várias opções e todas elas vão chegar no resultado 5.040. Querem ver? Olha só, 10 vezes 9 a gente consegue resolver diretamente, é 90. 8 vezes 7, vamos lembrar lá das tabelas de multiplicação. 8 vezes 7 é 56. E quanto é agora 90 vezes 56? A gente não consegue calcular de imediato, né? Então, vamos relembrar aqui como é que a gente faz a multiplicação. Primeiro, a gente vai multiplicar o 0, tanto pelo 5 quanto pelo 6, uma multiplicação bem fácil. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 5, 0. Agora, a gente põe o sinal aqui na direção da unidade e quando a gente multiplicar o 9, a gente começa a partir aqui da dezena. 9 vezes 6 é 54. Então, é a importância da gente memorizar as tabelas de multiplicação. E agora 9 vezes 5, que é 45. Com mais 5, 50. E agora a gente soma tudo. 0, 4, 0 e 5. E vejam só, chegamos exatamente no resultado
5.040, que é o valor do arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4. Vamos prosseguir com mais alguns exemplos. Temos agora o arranjo de 20 elementos tomados 1 a 1. Olha só, se a gente fosse usar a fórmula A21 seria 20 fatorial sobre 20 menos 1, que dá 19 fatorial, igual a 20 vezes 19 fatorial sobre 19 fatorial. Cancelamos 19 com 19 e só quem sobra é o 20. Ou a gente já pode resolver direto. O arranjo 20 tomados 1 a 1, vamos fazer o quê? Pegar um elemento a partir do 20, ou seja, o próprio 20. Então, o arranjo de 20 elementos tomados 1 a 1 é igual a 20, nem precisou a gente multiplicar. Isso vai servir para qualquer arranjo tomado 1 a 1. Um arranjo de 5, 1, é o próprio 5. O arranjo de 500, 1, é o próprio 500. E assim por diante. E dessa forma a gente consegue ver alguns casos de arranjo onde a gente nem vai precisar lembrar e aplicar a fórmula. A gente já pode colocar o resultado direto. Temos mais um exemplo aqui. Agora a gente vai fazer direto. Um arranjo de 12 elementos tomados 2 a 2. Ou seja, vamos pegar os dois primeiros elementos a partir do 12 em ordem decrescente e multiplicar. Ou seja, vamos ter 12 vezes 11, que é igual a 132. Vamos resolver esse cálculo também. 12 vezes 11. Precisa estar o 12 na parte de cima e o 11 na parte de baixo? Não, a ordem da multiplicação não importa, você vai chegar no mesmo resultado. Primeiro, 1 vezes 2, que é 2, 1 vezes 1, 1. Sinal de mais aqui na unidade, agora o outro 1. A gente multiplica. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. E somamos. 2, 1 mais 2, 3 e desce 1. Temos aí o resultado 132. É o resultado do arranjo de 12 elementos tomados 2 a 2. Agora sim que nós já vimos vários exemplos como calcular propriamente o arranjo de determinado elemento tomados a quantidade que a gente quer, vamos aqui para uma aplicação. Dispomos de 6 cores diferentes. Cada face de um cubo será pintada com uma cor diferente, de forma que as 6 cores sejam utilizadas. De quantas maneiras diferentes isso pode ser feito? Se uma maneira é considerada idêntica à outra, desde que possa ser obtida a partir desta por rotação de um cubo. Como assim? Vamos ver o caso onde a gente tem a mesma face, só que aparentemente não é. Vejam aqui ao lado, aqui nós temos o cubo, ó. A gente está rotacionando ele 4 vezes. Se a gente considerar que essas pinturas são diferentes, quando a gente rotacionar, a gente volta para o mesmo cubo. Ou seja, a gente tem que levar em consideração que na hora da gente pintar as 6 faces diferentes do cubo, a gente não pode repetir essas rotações, que no caso são 4 rotações, mas para quantas? Para 6 faces. Então, o que pode acontecer se a gente for calcular o arranjo diretamente para as 6 faces? A gente vai repetir. E quando a gente viu que quando a gente repete um cálculo desse, a gente vai contar 2 vezes. Nesse caso aqui, a gente vai repetir 4 rotações vezes as 6 faces. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve dessa forma. Se a gente fosse pintar, vejam aqui comigo, as 6 faces, o arranjo seria quanto? Vamos ver o resultado da nossa questão. Temos aí, o arranjo seria 6 elementos tomados 6 a 6, ou seja, todos os 6 números multiplicados a partir do 6, que seria o 6 fatorial, que é igual a 720. Só que nesses 720 aí, estão sendo contadas também aquelas rotações que não são consideradas pinturas diferentes.
Como são 4 rotações de 6 faces, a gente pega 4 vezes 6, cujo resultado é 24, e põe lá no denominador para dividir o 720 por essa quantidade. Então, para calcular essa quantidade de faces que a gente vai obter, essa quantidade de maneiras que a gente vai obter ao pintar um cubo com 6 cores diferentes, a gente pega o arranjo de 6 tomados 6 a 6 e divide pela quantidade das rotações e das faces do cubo, que é 24. Então, 720 dividido por 24, que é igual a 30. Então, olha só a diferença se a gente fosse contar as repetições. De 720, reduziu para 30. Então, vejam só que a gente também, na hora de resolver um problema com arranjo, a gente não precisa só saber a fórmula ou desenvolver o arranjo, a gente precisa também analisar a questão. Vamos ver mais os exemplos. Temos agora, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? O que a gente tem aqui? Nós temos 9 algarismos no total, não é? E a gente quer números com 3 algarismos, ou seja, queremos números aqui, ó, que se disponham dessa forma. Mas todos eles devem ser distintos. Então, a gente vai fazer um arranjo entre o total de elementos do número do conjunto, tomados 3 a 3, porque a gente quer 3 elementos diferentes. Aí a gente já sabe quanto é o arranjo de 9 elementos tomados 3 a 3, a gente vai pegar os 3 primeiros elementos a partir do 9, ou seja, 9 vezes 8 vezes 7. Então, aqui nós temos um arranjo de 9 elementos tomados 3 a 3. E aí a multiplicação a gente já sabe, não é? Podemos multiplicar na ordem que a gente quiser. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 504, ok? Vejam agora essa outra questão. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números com algarismos distintos existem entre 500 e 1000? Então, vamos analisar qual é a questão. A gente quer números com algarismos distintos entre 500 e 1000. O 500 e o 1000 vão entrar no conjunto? Não, por 2 motivos. Porque se está entre eles, eles já não fazem parte do conjunto. E outra, o 0 faz parte aqui dos algarismos que a gente quer? Não. Então, vamos ver quais os números que vão entrar. O 501, ele vai entrar? Não vai. Por quê? Porque a gente não tem o 0. Então, do 501 até o 509, ele também não vai entrar. Qual outro número que não vai entrar? Qual seria o próximo? O 510, mas o 510 tem o 0, então ele também não vai entrar. Então aí vejam que a gente já está eliminando um monte de possibilidades. O 511, será que vai entrar? O 1 a gente tem aqui, só que devemos formar números com algarismos distintos e temos 2 algarismos 1 aqui, então também não vai entrar. Qual o próximo valor? 512. Esse número vai entrar? Agora temos 3 algarismos distintos, o 5, o 1 e o 2, e todos fazem parte aqui dos algarismos que a gente pode usar. Então, o primeiro valor vai ser o 512, o valor que a gente vai usar. Mas a gente necessariamente precisa saber disso? Não, só estou aqui esclarecendo para vocês. Aí o número tem que ser o quê? Tem que ser menor do que 1000. Qual é o número que vem antes do 1000? É o 999, correto? Mas ele vai entrar? O 9 está aqui, nos algarismos que a gente pode usar. Só que a gente não pode repetir. Então, não iremos usar também o 999.
Qual outro número menor que 999? A 998. Vamos poder usar? Também não, porque o 9 continua se repetindo. Vejam que não iremos poder usar até o 990. Por quê? Até aqui nós temos o 9 sendo repetido e também temos o 0 que não podemos usar. E qual é o número que vem antes dele? É o 989. Mas vejam que o 9 continua se repetindo, então também não podemos usar ele. Qual o outro número que vem antes? 988. Agora é o 8 que está se repetindo, também não podemos usar ele. E agora vem o próximo número, que é o 987. Agora sim, temos 3 algarismos distintos e todos fazem parte aqui, ó, o 9, o 8 e o 7. Então, esses valores que a gente vai usar, o primeiro é o 512 e o último é o 987. Mas a gente vai poder fazer essa análise, descobrir quantos algarismos a gente vai formar, quantos números a gente vai formar com 3 algarismos distintos, fazendo as opções de um por um? Não, né? A gente vai levar muito tempo. Vejam que a gente tem do 512 até o 987. Tem bastante número aí entre esses valores. Então, a gente vai usar agora os arranjos. A gente pode usar os arranjos ou a ideia de contagem de duas maneiras. Vamos ver a primeira. Então, olha só. Qual é a outra condição que a gente tem aqui? Os números devem estar entre 500 e 1000. Então, temos aqui um número de 3 algarismos. Quantas opções a gente tem para o primeiro algarismo? O primeiro algarismo, ó, ele vai poder começar com 5, vai poder começar com 6, vai poder começar com 7, com 8 e com 9, correto? Nós temos então o quê? 5 opções de algarismos que a gente pode começar aqui. Ou seja, nós temos um arranjo de 5 elementos tomados um a um. Vai ser um arranjo separado aqui para o primeiro algarismo. Aqui no segundo algarismo, a gente pode usar qualquer um deles, desde que a gente não use um algarismo que a gente já usou aqui. Então, quantos algarismos nos restam? Nos restam agora 8. E quantos a gente vai precisar? Quantos tem aqui na posição? Vamos precisar de 2. Então, vai ser um arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2. A gente já aprendeu que um arranjo de elementos, de 5 elementos tomados 1 a 1, vai ser o próprio 5. E o arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2 vão ser os 2 primeiros números multiplicados em ordem decrescente a partir do 8. Então, vai ser 5 vezes 8 vezes 7. E qual é a outra análise que a gente pode fazer? Aquela análise combinatória. Quantas opções a gente tem para o primeiro elemento? 5, já que só pode ir do 512 até o 987. Então, a casa aqui das centenas só pode ser o 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, só temos 5 opções. E como a gente vai obrigatoriamente usar um desses elementos aqui, vai sobrar 8 para a segunda posição e 7 para a terceira posição. E aí a gente multiplica 5 vezes 8, que é 40, 40 vezes 7, 280, é a quantidade de números com 3 algarismos distintos entre o 500 e o 1000, usando os valores de 1 a 9. Então vejam só, se a gente fosse listar cada um dos números, a gente teria que listar 280. Então os arranjos vêm ajudar a gente aí a calcular essa quantidade de números. Vamos a mais um exemplo. Quantos números pares de algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 6, 7, 8 e 9?
Então, vejam só, a gente precisa formar números de 3 algarismos. Só que eles têm que ser par. Para o número ser par, o que tem que acontecer? O último algarismo aqui tem que ser divisível por 2, né? Ou seja, ele tem que ser par também. E aqui nesse conjunto a gente só tem 2 números que são pares. Ou seja, só pode ser aqui o 6 ou o 8, correto? E agora, como que a gente faz esse cálculo onde a gente tem 2 opções? A gente vai fazer 2 arranjos. 2 arranjos de quanto? De 5 elementos tomados 2 a 2. Por quê? Porque aqui, obrigatoriamente, ou a gente vai ter o 6 no último algarismo, ou a gente vai ter o 8, correto? E quantos algarismos restantes a gente vai ter para o 6? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai ter 5 algarismos para essas 2 posições, ou seja, um arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2. E com o 8 vai acontecer a mesma coisa. Vamos ter aqui para as 2 primeiras posições um arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2. E quanto que vai dar isso? É só pegar os 2 primeiros elementos a partir do 5 em ordem decrescente. 5 vezes 4, esse aqui é para quando o valor terminar em 6, então temos 20, 5 vezes 4 é 20. 20 opções de números pares de 3 algarismos quando ele termina por 6. E quando ele termina por 8? Mesma coisa, teremos mais 20. Então, a gente vai somar essas 2 opções e teremos 40 maneiras de formar números pares com 3 algarismos distintos, usando estes algarismos que a gente tem aqui. E agora mais um exemplo para a gente fechar. Um cofre possui um disco marcado com os dígitos 0, 1, 2 até o 9. O segredo do cofre é formado por uma sequência de 3 dígitos. Se uma pessoa tentar abrir o cofre, quantas tentativas deverá fazer no máximo para conseguir abri-lo? Suponha que a pessoa sabe que o segredo é formado por dígitos distintos. Então, vejam, nós temos no total 10 dígitos que a gente pode tentar. São os algarismos que vão de 0 até 9. Ou seja, temos um conjunto de 10 elementos que a gente pode usar. Só que a gente precisa usar quanto? 3, porque a senha tem 3 dígitos. Então, a gente vai tentar 3 opções de números diferentes, ou seja, um arranjo de 10 tomados 3 a 3. E o que isso significa? A gente vai multiplicar os 3 elementos a partir do 10 em ordem decrescente. 10 vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Ou poderíamos fazer 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, também 720. Ou seja, teríamos 720 opções de tentar a senha aí desse cofre. Então, já pensou, será que ia dar tempo de conseguir tentar aí 720 opções? Por isso que na hora de criar senhas, existem vários critérios, né? Você não pode ter um número de tentativas, porque vai bloquear. Então, a matemática, assim como a análise combinatória, ela vem ajudar a gente também nesse critério aí na hora de criar senhas. Então, essa foi a nossa aula sobre arranjos simples.